do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Louvo a Deus por esse momento, essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 38. Aleluia. Leitura um pouco extensa. Seria bom nós lermos quase todo o capítulo, mas eu vou ler do 13 ao de número 20. Versículo 13 ao de número 20. Gênesis 38, quantos acharam? Digo amém. Amém. Sinto uma grande responsabilidade de estar ministrando essa palavra, sentindo já o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre esta casa, casa do Pai, aonde há abundância de alegria. Vamos fazer a leitura, estarei lendo um versículo, os irmãos o outro, já projetaram aqui, Gênesis capítulo 38, versículo 13, nos diz assim: E deram um aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas, a igreja. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu cero, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Podemos assentar? Em nome de Jesus, nós sentimos imensamente alegre, depois de domingo, uma ceia abençoada, uma palavra que falou muito ao nosso coração, aprendemos muito com essa palavra no domingo também. Às vezes nós queremos pregar alguma coisa assim, mais difícil, assim, que às vezes nem é tanto pregado. Às vezes uma palavra simples fala profundamente ao nosso coração. Eu já estou preso a essa mensagem há algum tempo, cerca de 3 meses, mas eu não conseguirei expressar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas em simples palavras, eu gostaria de dizer aquilo que Deus já está dizendo desde o início desse culto. Deus confirmou essa palavra, nosso pastor estava orando, naquele momento que o filho pródigo despreza a casa do pai. Eu já senti que Deus já estava falando, aleluia, para nós não desprezarmos a casa do pai, não sairmos do propósito de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Louvado seja Deus. Aí depois o pastor veio falar do leão, que está também já incluído nessa mensagem, algo, aleluia, a qual propósito que Deus tinha lá na frente, aleluia, com esse personagem, a qual nós estaremos falando da sua vida, e depois passou a ser a tribo, uma tribo, a qual deu
veio o rei Davi e o descendente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É um texto que às vezes é pouco lido, pouco comentado. Muitas vezes nós pregamos muito sobre a vida de José, né? E aqui está falando justamente no momento em que seus irmãos entregam, né? Tentam matar José, e Rubens intervém ali, mas depois que Rubens sai, eles vão e jogam José numa cova, vendem José para os amalequitas como escravo. E depois eles vão, dão uma notícia para Jacó, Israel, dizendo que José, aquele filho a qual ele amava, era morto. E pegaram aquela túnica que seu pai tinha feito para José, de várias cores, mancharam com o sangue de um animal, para dizer que José era morto. E Jacó, Israel, disse que choraria amargamente a perda do seu filho até descer à sepultura. Assim termina o capítulo de número 37. E esse 38 eu vejo assim como um intervalo que parece que não tem muito a ver com a história, né? Mas eu pedindo direção a Deus, pedindo sabedoria a Deus, o que Deus queria revelar através desta palavra gloriosa ao nosso coração, né? No momento assim parece adversidades diversas, algo que acontece em nossa vida cotidiana, algo que sempre, aleluia, às vezes vai tentar nos afastar cada vez mais de Deus. E o inimigo trabalha nessas pequenas particularidades, pequenas coisas, ele vai entrando e nós vamos nos afastando da família, do Pai, nós vamos querendo viver a nossa vida de maneira a qual achamos que é o certo, achamos que de repente estamos prosperando lá fora, até começam as coisas a agravarem muitas vezes. Assim foi na vida de Judá. Creio eu, alguns historiadores também dizem, né, que Judá, ele não conseguiu mais conviver com seu pai, vendo o sofrimento que eles todos causaram a seu pai, devido, né, não conseguiam conviver com José, né, viam que Israel amava José, Jacó amava José, e esta inveja e este mal fizeram o que eles tomassem essa atitude. E nós vemos que Judá, ele vai e não quer viver mais naquele meio, não quer viver naquele momento a qual os irmãos estavam mentindo, a qual os irmãos que fizeram todo aquele mal sabiam de tudo e não revelavam ao seu pai. Judá pega e desce. A primeira coisa que eu vejo no capítulo de número 38 nos diz: se aconteceu que no mesmo tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão adulão, cujo nome era Ira. Capítulo 38. E aconteceu, porém, que Judá desceu. Sabemos que nós não podemos descer da nossa posição. Quando nós descemos, nós estamos correndo certo risco, aleluia, sobre a nossa vida. Judá desceu, decidiu viver a sua vida, pegou, ali foi para a casa de um amigo, chegou lá, começou a trabalhar, começou a prosperar, casou-se com uma mulher cujo nome seu pai era Sua, e desse casamento foi gerado ali 3 filhos. O filho primogênito com o nome Er, e o filho do meio com o nome Onã, e o filho mais moço Selá. E esses 3 filhos, né, nos diz a palavra do Senhor que Judá, ele teve
por intenção casar o seu filho primogênito. Vemos aí algumas histórias, que não era fácil. A Bíblia diz que ele fez algo que não agradava a Deus. No momento em que Judá tomou Tamar para ser esposa de seu filho logo Deus matou porque era varão cujo não agradava o Senhor, cujos olhos não agradavam o Senhor, sua procedência era má, e tudo o que ele fazia não agradava o Senhor. E aí entra um costume antigo, porque logo casou-se e não gerou filho, para que ele não fosse esquecido, não tivesse descendente. Aí entra um costume antigo que depois ele entra na lei de Moisés. Mas antes, nós estamos falando antes da lei. Antes da lei, aqui já era um costume entre as nações. Era um costume que depois passou a ser chamado lei do levirato. Levir, no latim, significa cunhado. Ou seja, o ele não teve filho. E na lei, vamos ler Deuteronômio capítulo 25, livro do Deuteronômio capítulo 25, estaremos lendo versículo 5 e versículo 6. Deuteronômio 25, versículo 5, versículo 6. Aleluia, louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando alguns irmãos morrerem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do seu defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Versículo 6. E será que o primogênito que ele der à luz estará no nome do seu irmão defunto, para que seu nome não se apague em Israel. Somente esses dois versículos por início. Então, o irmão do meio, o irmão, que sucedia o próximo, o outro irmão tinha morrido, ele tinha a obrigação de casar com aquela mulher, e o seu primeiro filho, sendo o seu filho primogênito, homem, não seria considerado seu, mas seria considerado do seu irmão, para que assim o nome do seu irmão não se apagasse em Israel. Então Onã, ele teve esta obrigação, e dá-nos a entender que Onã não queria que seu irmão continuasse como primogênito. O primogênito, ele recebia o quê? A bênção de governar na ausência do seu pai. Ele recebia a porção dobrada da herança, de tudo. Ele governava sobre todos. Ele recebia praticamente tudo. Então, Onã não queria que seu irmão, já havia, de repente, nós podemos entender uma certa rivalidade entre eles, que ele não quis dar herança, um filho, para que o seu irmão continuasse governando em Israel, o nome do seu irmão fosse lembrado em Israel. E Onã nos diz a palavra de Deus que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque no momento que ele estava com sua esposa, ele não consumava o ato, e sim jogava fora. E ali naquele momento, o Senhor também o feriu e o matou. O feriu e o matou. Judá, vendo que os seus dois filhos eram mortos, ele teve medo. Agora ele tinha um terceiro filho, mas era jovem ainda, não tinha idade para se casar. Ele manda chamar Tamar, diz Tamar para Tamar
para ela ir para a casa de seu pai, voltar para a casa de seu pai, até que Selá estivesse com idade para se casar, e assim ele estaria chamando-a, estaria assim cumprindo esta lei, que eu disse para os irmãos que até aqui ainda não era lei, mas depois que passou a ser lei, teve uma questão aí no versículo 6, versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 25, o versículo 6, o versículo 7, aleluia, louvado seja Deus, 25, Deuteronômio 25, versículo 7, 8 e 9, até o 10, vamos ler até o 10, Deuteronômio 25, versículo 7, 8, 9 e 10, nos diz assim o versículo 7, porém, se tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Versículo 8, então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e lhe protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. Versículo 10, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Nós vemos que depois que passou a ser lei, tinha o direito de recusa, se ele não quisesse, mas passaria por essa certa humilhação, a qual ficaria conhecido como a casa do descalçado. Aquela mulher, ela poderia convocar os anciões, estaria descalçando dos seus pés o sapato, cuspindo no seu rosto e assim dirigindo essas palavras, porque ele não quis cumprir com a lei de Israel, não quis levantar semente a seu irmão. Mas nesse tempo era um costume ainda. Como eu disse, Tamar foi para a casa de seu pai na esperança de Selá ficar grande e assim se cumprir, o voto que o seu pai fez. Mas o versículo nos dá a entender que Judá, ele criou uma certa dúvida, ele criou um certo medo no seu coração, pois já tinha perdido 2 filhos, e ele disse, eu não sei se, de repente estou falando da minha palavra, não sei se eu vou cumprir com essa palavra, dar o meu 3º filho como esposo para esta mulher, e assim eu temo de perder também meu 3º filho. Foi passando-se o tempo, nos diz a palavra, até o versículo que nós lemos, que Judá até o momento não tinha cumprido com a sua promessa. Aí eu começo a ministrar algo que Deus colocou no meu coração. Muitas situações ocorrem em nossa vida, mas cuidado, para você não perder o teu cajado, o selo e o anel. Cuidado. Aquilo que Deus tem te prometido, não perca de maneira nenhuma. Apocalipse capítulo 3, 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cada um de nós, acontecerá muitas coisas em nossas vidas. Nós estamos sujeitos, como qualquer homem mortal, debaixo do sol, nós estamos sujeitos a muitas coisas. E às vezes até o que nós não queremos. Não vai acontecer só o que queremos. Muitas vezes o que nós não queremos. O importante disso tudo é como nós vamos reagir diante daquilo que Deus tem nos prometido, daquilo que Deus tem entregue em nossas mãos. Se nós vamos
dispensar conforme fez Esaú, né? Entregar assim, de mão beijada, de qualquer maneira, não valorizando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Jacó, né? Nós vemos nos textos, nos capítulos anteriores, que Jacó desejava primogenitura. Como eu já disse, era um direito, né, daquele que era o primogênito, herdar ali toda a herança e governar. Era um direito. Mas Esaú não quis, trocou por um prato de lentilhas. Ele vindo no campo com fome, era homem de caça, aleluia, disse para o seu irmão estava fazendo um guisado de lentilhas ali, e ele disse: dai-me, aleluia, desse guisado, para que assim eu não morra de fome, dá-me desse guisado. E Jacó, né, falou assim: se eu te der desse guisado, você, aleluia, vai me dar o direito de primogenitura? Ele disse: para mim não vai servir de nada. Não vamos desprezar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Aleluia. Vamos lutar, aleluia, ainda que aconteça coisas contrárias, que muitas vezes nós não venhamos ter domínio sobre aquela ação, mas vamos fazer como o filho pródigo, mesmo no seu erro: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aleluia. Meu Deus, Ele tem ainda promessa na minha vida. Enquanto há vida, há esperança. Não fique preso no passado. Não fique preso nos seus erros. Bom é aprendermos com a palavra do Senhor. Bom é olharmos para a palavra do Senhor, para que não venhamos errar. Mas se errarmos, aleluia, Deus, Ele tem o controle em suas mãos. Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para nos levantar do monturo, aleluia, nos erguer novamente, nos fazer assentar na mesa com os príncipes. Glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo que Judá não tinha intenção nenhuma de cumprir com a sua palavra. E ele sobe mais um tempo, passou-se esse período, Selá cresceu, e ele vai tosquiar suas ovelhas contínuas, juntamente com o seu amigo Irã. E chegando lá, logo fizeram Tamar, né? Logo avisaram Tamar, melhor dizendo, que seu sogro estava lá. E seu sogro estava para tosquear ovelhas, e ela, percebendo que Judá não tinha intenção nenhuma, e ela já estava há tempo esperando que essa promessa se cumprisse, ela toma uma atitude errônea, uma atitude muito feia, mas lá na frente nós vamos ver que Deus também trabalhou nessa atitude, como a atitude de Jacó também. Jacó enganou, juntamente com a sua mãe, enganou seu irmão Esaú. Mas Deus viu, olhou lá no coração de Jacó, que realmente ele desejava aquilo. Judá não queria dar o seu filho a Tamar, mas não sabia que daquele relacionamento, daquela família ali, seria descendente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Tamar se tira suas vestes de viuvez, disfarça-se como uma prostituta, e ali fica entre as duas fontes daquela cidade, sabendo que Judá iria passar por ali. Era caminho, né? Ela sabia por onde que ele ia para tosquear suas ovelhas. Era caminho, ela se colocou no meio daquelas duas fontes. Judá, vendo, quis se deitar com ela, e no momento que ele quis se deitar com ela, ela diz: que você vai me dar para que eu venha me deitar com você? Ele não conheceu Tamar,
ele não conheceu sua nora. E que ela estava com o seu rosto coberto, e ele disse: o que você me quer? Que você quer? Eu te darei um cabrito do meu rebanho. Eu estou cosqueando ali, tenho vários. Te darei um cabrito do meu rebanho. Ela falou: não, mas para mim ter certeza que você vai me dar esse cabrito mesmo, eu quero um penhor. O inimigo muitas vezes ele vai nos envolvendo numa situação, até chega um momento que ele puxa o tapete. Mas Deus tenha misericórdia de nós. Como foi neste momento, no meio da oração, proferida a palavra do Senhor, que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar em todo o nosso caminho. Eles nos sustentarão com as suas mãos, para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedras. Essas pedras que aparecem no meio do nosso caminho. Se for uma pedra grande, nós vamos nos desviar dela. Mas as pequenininhas, que muitas vezes nós pisamos, não reparamos e vamos tropeçar com os nossos pés em pedra. Mas Deus nesta noite está nos avisando, está nos guardando. Os anjos do Senhor, a qual Ele já tem dado ordem, tem nos sustentado com as suas mãos, para que nós não venhamos tropeçar com os nossos pés em pedras. Louvado seja Deus! Aleluia! E o penhor que ela pediu foi justamente aquilo que marcava, aleluia, a vida de Judá. Aquilo a qual era algo característico para o homem, algo de respeito para o homem. Aleluia, o seu cajado, ele era como ali o pastor, ele tinha suas ovelhas, e o pastor, naquele tempo, carregava o seu cajado. Aleluia, ela pediu o seu cajado, pediu um lenço que muitas vezes era usado para carregar o selo, era para ser pendurado no pescoço o lenço e o selo. Aleluia, ela pediu essas três coisas. Eu torno a dizer: tome cuidado para que o inimigo não venha roubar isso de você. Aleluia, o cajado é algo de suma importância para o pastor. O cajado é um instrumento a qual o pastor usa para guiar as suas ovelhas, Naquele momento em que a ovelha de repente está andando por caminho, que haja um buraco, que seja, aleluia, à beira de um precipício, algo assim, o pastor vai com o cajado, com jeitinho, para tirar ela do perigo, para guiar ela, para que ela saia daquele caminho. Louvado seja Deus! O cajado não é para bater, aleluia, o cajado é para estar instruindo, é para estar guiando. E o cajado ele tem a sua curva, na sua ponta tem uma curva muitas vezes, que é para que o pastor venha buscar, trazer a sua ovelha no colo, para que assim venha cuidar dela, para que assim venha sarar as suas feridas, para que assim, aleluia, louvado seja Deus, ele possa carregá-la no colo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Moisés era pastor, Moisés costumava andar com cajado. Além, aleluia, de ser para guiar as ovelhas, muitas vezes eles usavam para as longas caminhadas e ali se apoiavam no cajado, Moisés, quando, aleluia, está diante, no momento que Deus chama, vamos lá no início, no momento que Deus chama, ele disse: como saberei se o Senhor é comigo? Como eles saberão que o Senhor me enviou para libertar os filhos de Israel? Em Êxodo capítulo 4, ali, Êxodo capítulo 3, o Senhor chama e ele diz: o que tem na tua mão? Lança no chão. No momento que Moisés lança o cajado no chão,
ele se transforma numa serpente. Aleluia. No momento que transforma numa serpente, Deus manda pegar pela cauda. Jamais nós vamos pegar uma serpente pela cauda. Aleluia. Mas Deus manda pegar pela cauda. Pega ali e ela se transforma novamente num cajado. Aleluia. No momento em que estavam diante do mar vermelho, aleluia, o povo de Israel clamando, dizendo: ó Moisés, por que nos tiraste lá do Egito, para que nós venhamos morrer aqui neste deserto? Estavam, aleluia, de um lado as rochas, de outro, aleluia, os rocheiros ali, estavam diante do mar vermelho, e atrás estava Faraó com o seu exército, aleluia, o povo desesperado. Mas Deus diz: porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que você tem na sua mão, aleluia, toca nas águas. Teu milagre vai acontecer desde que você continue com o teu cajado nas suas mãos. Continue confiando nesta palavra do Senhor a todo momento. O salmista no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guiará, aleluia, em pastos verdes, aleluia, me levará. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. O salmista expressa esta confiança no cajado do Senhor. Então, meus irmãos, não deixe que o inimigo venha tirar esse cajado das suas mãos. Como eu disse, não é para bater. Aleluia. A vara sim, a vara é para que nós venhamos bater. Aleluia. O cajado muitas vezes era para, dizem os historiadores, que às vezes aquela ovelha que quer sair na frente, dispersa, né? Aquela ovelha que não quer andar junto com o rebanho, o pastor ia lá, dava uma batidinha na perna dela, para que ela viesse andar um pouquinho mais com dificuldade, um pouquinho mais lenta. Ela quer andar rápido demais, né? Ela quer andar rápido demais. Então nós precisamos, não deixe, aleluia, de maneira alguma o inimigo tomar o seu cajado. Vamos passar para a segunda parte, que é o selo. O selo, aleluia, melhor dizendo, vamos passar para o lenço. Antes, era uma tradição judaica, aleluia, que as pessoas usavam lenço. Mas nós vemos em João capítulo 20, versículo 7, coloca para nós, pastor Luiz, a palavra no momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi crucificado, aleluia, estava na sepultura. Nos diz assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Em outra tradução, esse lenço não estava jogado de qualquer maneira, ele estava dobradinho num lugar à parte. O lenço que estava na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos diz uma tradição judaica que quando o Senhor assentava-se à mesa para comer, o servo ficava de longe observando, servia tudo, ficava de longe observando. Se no momento em que o Senhor pegasse o lenço, embolasse ele de qualquer maneira e jogasse à parte, está dizendo: estou satisfeito, aleluia, eu terminei, eu não quero mais, estou satisfeito, já terminei a refeição. E ele saindo da mesa, o servo poderia ali arrumar a mesa perfeitamente, tirar tudo da mesa, porque eu sabia que o seu Senhor tinha terminado.
Mas se o Senhor levantasse da mesa, pegasse e dobrasse aquele lenço direitinho, estava dizendo: eu voltarei. Aleluia, eu voltarei. Aleluia, não vou embora ainda. Eu, aleluia, sairei um pouquinho, mas voltarei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos disse, aleluia, que estaria voltando para buscar o teu povo. Não vamos perder essa esperança. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que os servos do Senhor, no momento que estavam olhando que ele subiu, aleluia, o anjo do Senhor disse: Galileus, porque estais olhando para o céu, este mesmo Jesus a qual tu viste subir, ele voltará. Ele voltará. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, que um dia nós encontraremos com o Senhor. Se nós, aleluia, deixarmos somente, aleluia, a nossa esperança ficar somente nessa vida, nós somos dos mais miseráveis homens. O apóstolo Paulo diz que essa leve, momentânea tribulação, ela não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, a situação da nossa vida, nós não podemos perder este lenço. Temos que estar com Ele, aleluia, dobradinho assim. Cremos que o Senhor vai voltar. Cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Aleluia. Muitos já perderam essa esperança. Muitas das vezes até dizem: mas eu escuto isso há tanto tempo. Aleluia. A palavra de Deus diz: aleluia, se nós recuarmos, Deus não tem prazer naquele que recua. Um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Então vamos continuar guardando esse lenço. Aleluia! E a terceira coisa era o selo. Era o selo. O selo era um material, né? De material, poderia ser de pedra, de marfim ou madeira. Era como se fosse um carimbo da pessoa. Espremia ele na cera ali, o selo, e assim marcava aquele papel, né? Nós vemos ali os reis, às vezes selavam o seu edito real, né? Como no momento ali em Daniel, a qual chegaram, queriam de alguma maneira pegar Daniel. Chegaram diante do rei Dário e propuseram para ele que durante um espaço de 30 dias ninguém poderia fazer petição nenhuma a não ser o rei, e se alguém fizesse alguma coisa, se não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E Dário ouviu aquele edito, fez aquele edito e selou com o seu selo, a qual ele não poderia voltar atrás. Nós vemos que o selo, ele, na palavra hebraica, o termo selado, no grego, melhor dizendo, significa carimbar, marcar algo particular. É algo da pessoa particular. Selado, uma pessoa marcada com uma certa particularidade. Aleluia. Pertence àquela pessoa. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Graças a Deus, nós temos aí à nossa disposição essa tecnologia. Pastor Luiz, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 13. E quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, nós pertencemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos selados. Em ainda, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19.
2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Então nós fomos selados. Sabemos que Apocalipse capítulo 5, não falo de memória, 5, 7, fala dos 7 selos. Fala dos 7 selos. Eu não anotei direito essa parte. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 7, acho que isso. Fala dos 7 selos. E faz uma pergunta: quem é digno de abrir os 7 selos? Quem é digno? Perdeu aqui o mouse. Glória a Deus. Apocalipse 5, a partir do versículo 7, eu acho. 5, 2? Coloca o 2. E vi um anjo forte bradando com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4, vamos até o 7. E choravam muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda terra. Somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Aleluia. Judá, aleluia, teve com Tamar, né? E desse momento ela ficou grávida. E Judá manda, fica sabendo, manda depois de 3 meses, manda chamar Tamar para tirar da tenda, para que ela fosse queimada. Achou que ela tinha adulterado alguém. Aí no momento que enviaram, foram tirar ela, falou assim: ó, de quem são esses pertences? É de quem estou grávida. Chama meu sogro Judá para ver se ele conhece esses pertences. De quem é esse cajado? De quem é esse lenço? De quem é esse sino? E aí ele disse: ela é mais digna do que eu. Depois ela deu à luz a 2 filhos, né? Judá tinha perdido 2 filhos, ganhou 2 netos, Pérez e Zerá. Nós precisamos continuar confiando na promessa de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé. Vou pedir ao nosso pastor para estar orando sobre a nossa vida, pedindo a bênção do Senhor, que nós venhamos a todo momento estar confiando nas promessas de Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra sobre a nossa vida. Não venhamos desanimar, não venhamos desistir. No momento em que Davi, né, ele sai das cidades de Ziglag, e a cidade é tomada, a cidade posta ali, colocada fogo na cidade, levado os filhos, levado as mulheres, e Davi consulta a Deus: porventura eu irei atrás, poderei ir atrás, o Senhor vai me dar vitória dos inimigos e trazer de volta tudo aquilo que ele levou, tudo aquilo que ele roubou.
Deus disse: vai, eu sou contigo. Vai que eu vou te dar a vitória. Vai que eu vou te sustentar. Aleluia. Vai que eu vou te dar força para você trazer tudo de volta que o inimigo levou. Aleluia, no nome santo de Jesus. Que seja essa noite de bênção, noite que nós venhamos resgatar os valores, aquilo a qual nós vamos perdendo ao decorrer da nossa caminhada, ao decorrer da nossa vida, em meio a tantas lutas e tribulações, nós vamos perdendo valores importantíssimos. Aleluia. Jesus disse sobre aquela mulher: se perder uma dracma, o que ela vai fazer? Ela vai limpar a casa, ela vai acender a candeia, mas ela vai procurar até achar, em nome de Jesus. É isso que Deus formou no meu coração. Não, aleluia, se contente com essa situação. Talvez seja o teu filho que de repente saiu da presença do Senhor, talvez seja algo que Deus tem colocado em tuas mãos e você tem perdido. É noite de recuperar, é noite de trazer de volta, é noite de Deus cumprir o teu propósito sobre a nossa vida. Nós cremos num Deus de promessa. Aleluia. O inimigo não vai levar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos prometeu. Em nome de Jesus, que seja esta visão, que Deus possa estar te dando força, que Deus possa estar te esclarecendo aonde você perdeu. Aleluia. Aonde você perdeu. Aleluia. Que você tem que fazer para voltar e achar. Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade. Convido o nosso pastor para vir fazer essa oração e que o Espírito de Deus continue abençoando. Aleluia. Continue bem. Nós vamos orar. Sabe o que eu aprendi nesta noite? Que Deus transforma a maldição em bênção. De mudar perto de 2 filhos, mas através dessa maldição, dessa situação adversa, Tamar gera 2 filhos. Deus reverteu a situação. Não é? O pastor, ele ajuda a colocar no quadro ali um versículo muito interessante, do capítulo 1 de Efésios. Como é que ajudou lá? O versículo era o 13. Presta atenção, senhor. Presta atenção. Lá no finalzinho: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele fala do selo. Sabe o que eu estava meditando ali enquanto o pastor falava? Se você perdeu o cajado, você continua caminhando sem cajado. Fala de autoridade, uma série de coisas, né? Se perdeu o lenço, na Itália tem uma tradição, no restaurante, eles colocam um lenço grande, eles fazem rola ele pode dentro do copo, desenham uma flor, aquele lenço ali, a maior parte eles usam para colocar ele aqui assim, para você não sujar a roupa. Depois que você acabou de almoçar o jantar, você pega o lenço, joga ele para lá e deixa para proteger o peito, para não sujar a camisa, a gravata, né? Então, se você perdeu o lenço, você pode até se sujar, perder o cajado, fica sem autoridade. Mas bota esse mesma carta, capítulo 4, versículo 30, para a gente ver uma coisa antes de orar. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Está selado. Aleluia! Vai se entristecer. Você pode até entrar no céu sem cajado, sem lenço, mas sem selo, não. E esse selo aí, para perder, é só entristecer o Espírito Santo. Se entristecer, perde. E nós sabemos muito bem o que entristece ele. Ele é muito sensível. Muito sensível. Basta dizer Espírito Santo, ele é santo. Não é? E um dos símbolos dele é a pomba. Segundo pesquisa, a pomba não tem fel. Sabe que toda ave tem fel, que te tira, porque se estourar fica amarga a carne. Ele não tem. Onde tem o Espírito Santo não tem amargura. Aleluia. Ele, Glória. a pomba é simples, tem simplicidade,
Então, quando a gente está selado com esse Espírito Santo, tem simplicidade, aleluia, não tem amargura. Nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que nos ajude a viver em harmonia com o Espírito Santo, atender a ordem dele, a relacionar melhor com ele, porque nossas palavras, nossas atitudes às vezes entristecem ele. E aí está dizendo que nós estamos selados com ele para o dia. Este selo tem um porquê, para o dia da redenção. O dia da redenção. O Espírito Santo é que vai pegar a igreja dos quatro cantos da terra, num abrir e fechar de olhos, vai juntar e levar. Vai levar. Mas se tiver entristecido com ele, não vai levar. Ele é o agente de Deus que vai levar a igreja. Então feche teus olhos aí. A oração de Davi foi essa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença. Aleluia. Torna, dai-me alegria da tua salvação. O Espírito Santo, quando se ausenta, vem tristeza. Quando ele se ausenta, vem um vazio que nada preenche. Pode passear, pode ter dinheiro, comprar carro novo, construir casa, pode fazer o que quiser. Se não tiver em comunhão com ele, é um vazio que não tem nada que preenche. Você ora, não sente nada, você lê, não fala, você vem para o culto, é um pesadelo, é um cansaço. Quando não tem ele, você fica omisso, você não liga para a obra, você despreza, você vende tua primogenitura, teu ministério, teu privilégio por qualquer coisa. Fecha os olhos. Deus falou com a gente nesta noite. E agora vamos pedir a Ele, Espírito Santo, me ajude. Fala comigo. Ele vem para consolar. Ele vem para guiar, para conduzir a gente em toda a verdade. João disse assim: vós não tendes necessidade que ninguém vos ensina, vós tendes a unção do Santo Espírito e sabeis tudo. Nesta época do anticristo, desse espírito de engano, só ele pode nos orientar, dizer: é de Deus, não é de Deus, é eu, não sou eu. Pai soberano, estamos alegres pela palavra que nos foi entregue nesta noite, sobre 3 coisas indispensáveis na nossa vida, Deus. Pai, muito obrigado, porque não tem nada melhor, nada mais apreciável do que a tua palavra. A tua palavra é mais doce do que o mel, às vezes amarga ao ouvir, mas depois ela é doce, porque ela traz sustância, ela traz consolo, ela traz edificação, ela traz esperança, ela abre os nossos olhos, ela traz uma aptidão, um apetite, ela traz uma paixão pela obra, ela traz um profundo e ardente amor por ti, Pai. E nesta noite nós ouvimos exatamente a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Mantém, Senhor, esse Espírito glorioso sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a guardar, a conservar, a esconder esta palavra dentro de nós e manter o nosso relacionamento diário. Nós não queremos ser visitados pelo Espírito, nós queremos que Ele fique na casa, que Ele seja o Deus da casa, porque Ele é aquele que conduz a mensagem, os hinos, dirige vida, dirige matrimônio, dá tudo o que nós precisamos. Muito obrigado, porque Ele está em nós, Ele mora em nós. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pega a tua oferta aí. Fica uma coisa que o tesoureiro não esquece de oferta. Ele estava lá caçando na mão. Pega a tua melhor oferta.